O vento cortava entre as formações de arenito com um assobio baixo e constante, carregando o perfume adocicado das sempre vivas misturado ao cheiro terroso da caatinga úmida. O sol de setembro martelava impiedoso contra as paredes rochosas da Chapada Diamantina, criando ondas de calor que distorciam a paisagem ao longe. Era nesse cenário de beleza bruta e silêncio absoluto que André Cardoso ajustou a alça da mochila pela 10ª vez naquela manhã de 22 de setembro de 2022. Você tem certeza de que é por aqui? Paula Menezes passou a mão pela testa suada, protegendo os olhos do reflexo dourado que emanava das rochas. Seus 29 anos carregavam a energia inquieta de quem sempre buscava aventuras além dos roteiros convencionais. André, 3 anos mais velho, consultou novamente o GPS no celular. Ainda havia sinal fraco ali. Segundo o Marcos, a trilha para a Cachoeira do Segredo fica uns 2 quilômetros à frente. A gente acampa lá e amanhã explora a região. André guardou o telefone no bolso da bermuda. Ele conhecia Marcos havia 5 anos, desde que começou a frequentar a Chapada. O guia local sempre falava de lugares escondidos, cachoeiras que nem os turistas mais experientes conheciam. Paula bebericou água da garrafa térmica e observou ao redor. Eles haviam deixado o carro numa estrada de terra batida há quase 3 horas, seguindo uma trilha que começara bem demarcada, mas agora se tornava cada vez mais sutil entre as pedras e a vegetação espinhosa. O casal se conhecera 2 anos antes, numa excursão ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Ele era contador em Salvador, ela professora de educação física. Nos fins de semana livres, sempre buscavam um refúgio nas montanhas. Olha só isso. André apontou para uma formação rochosa que se erguia à direita da trilha. Parece um castelo medieval. Paula sorriu. Era isso que mais gostava em André, a capacidade de se maravilhar com os detalhes. Eles caminharam mais 1 hora, parando apenas para fotografar um grupo de bem-te-vis que saltitavam entre os galhos secos de uma jurema. O sol já declinava quando finalmente avistaram o brilho prateado da cachoeira ao longe. Caramba! Paula deixou a mochila escorregar pelos ombros. O Marcos não estava exagerando. A Cachoeira do Segredo despencava de uma parede de rocha de quase 50 metros, formando uma piscina natural cristalina, cercada por enormes blocos de arenito. O som da água ecoava pela pequena grota como um sussurro amplificado. Ali não havia pegadas, lixo ou qualquer sinal de presença humana recente. André montou a barraca numa pequena planície de areia e pedregulhos, a cerca de 20 metros da margem da lagoa. Paula organizou os mantimentos enquanto ele testava a fogueira com gravetos secos que encontrara espalhados pelo local. Às 6 da tarde, o primeiro fogo crepitava baixinho, lançando sombras dançantes nas paredes de pedra ao redor. A gente devia vir aqui mais vezes, Paula murmurou, recostada no peito de André. Eles dividiam uma xícara de café coado na hora, observando as primeiras estrelas surgirem no pedaço de céu que se abria entre os paredões rochosos. Depois que eu resolver essa confusão no escritório, a gente programa uma temporada maior, talvez uns 15 dias explorando a Chapada inteira. André beijou o topo da cabeça dela. Você já pensou em largar a escola e virar guia de ecoturismo? Paula riu. E abandonar meus alunos da 5ª série? Nunca. Eles jantaram sanduíches de queijo e presunto, acompanhados de suco de caju em pó. Paula tirou algumas fotos com o celular. Ainda captava sinal fraquíssimo ali, uma barrinha intermitente que sumia e voltava. André anotou no caderninho de campo as coordenadas do acampamento e fez um pequeno mapa da trilha percorrida. Amanhã a gente sobe até aquela crista ali. Ele apontou para uma elevação rochosa que se erguia do lado oposto da cachoeira. Deve dar para ver a chapada inteira de lá em cima. Às 9 da noite, eles se recolheram à barraca. Paula ainda enviou uma mensagem rápida para a irmã em Salvador. Chegamos bem, lugar lindo demais, volto domingo à noite. A mensagem ficou pendente por alguns minutos até finalmente ser entregue. André adormeceu primeiro, embalado pelo som constante da cachoeira. Paula ficou acordada mais tempo, ouvindo os ruídos noturnos da caatinga. O grito distante de uma coruja, o farfalhar de pequenos animais entre os arbustos, o vento que não cessava de assobiar entre as fendas das rochas. Eram os sons do lugar mais selvagem que já haviam visitado. Na manhã seguinte, André acordou com sede. Consultou o relógio. 5h40.
Paula ainda dormia profundamente a seu lado. Ele saiu silenciosamente da barraca para buscar água na cachoeira, levando apenas a garrafa térmica e uma lanterna pequena. O primeiro clarão do amanhecer pintava as nuvens de rosa e laranja. André se ajoelhou na margem da lagoa e mergulhou a garrafa na água gelada. Foi quando ouviu, muito ao longe, um ruído que não conseguiu identificar. Pareceu com o motor de um carro ou moto, mas durou apenas alguns segundos antes de se perder no vazio. Ele voltou para a barraca sem dar importância ao som. Havia várias estradas de terra na região. Provavelmente algum morador local passando cedo para o trabalho. Paula ainda dormia. André se deitou novamente e fechou os olhos, planejando mentalmente o roteiro do dia. Foram os últimos momentos de paz que o casal Cardoso Menezes viveria naquele lugar. Terça-feira, 27 de setembro de 2022. Beatriz Menezes verificou o celular pela 20ª vez naquela manhã. A última mensagem da irmã continuava ali, enviada na sexta-feira. Chegamos bem. Lugar lindo demais. Volto domingo à noite. Eram 10 da manhã e Paula não atendia o telefone há 3 dias. Eles deviam ter voltado domingo, Beatriz disse ao marido, Rogério, enquanto preparava café na cozinha do apartamento em Salvador. Paula sempre me avisa quando chega. Sempre. Rogério, que trabalhava na mesma empresa de contabilidade que André, já havia ligado para o escritório na segunda-feira. André faltara sem avisar, algo inédito em 5 anos de trabalho. Deixa eu ligar para o Marcos, ele sugeriu. Foi ele que indicou o lugar para eles. Marcos Pereira, guia de turismo de Lençóis, atendeu no segundo toque. Sua voz soou preocupada quando Rogério explicou a situação. Cara, eu falei para ele sobre a Cachoeira do Segredo na semana passada, mas não era para ficarem mais que 2 dias lá. É um lugar muito isolado. Como a gente faz para chegar lá? Olha, é complicado. A trilha não é sinalizada e tem várias bifurcações. Sem guia é fácil se perder. Marcos fez uma pausa. Deixa eu ligar para o pessoal do Corpo de Bombeiros. Eles têm experiência com resgate na Chapada. Às 2 da tarde, Beatriz e Rogério estavam na estrada para Lençóis, a cidade base da Chapada Diamantina. A viagem de 4 horas pareceu durar uma eternidade. Beatriz ligava para Paula a cada meia hora, sempre ouvindo a mesma mensagem automática. O número que você discou está fora da área de cobertura ou desligado. Em Lençóis, eles se encontraram com Marcos na sede do Corpo de Bombeiros. O sargento Oliveira, responsável pelas operações de resgate na região, espalhara um mapa topográfico sobre a mesa. A Cachoeira do Segredo fica aqui. Ele marcou um ponto com um círculo vermelho. Área de difícil acesso, sem sinal de celular. Já tivemos alguns casos de pessoas perdidas por lá. Vocês vão começar a busca hoje? Rogério perguntou. Primeiro precisamos localizar o carro deles. Seu cunhado disse onde deixaram o veículo? Marcos balançou a cabeça. Eu indiquei 3 possíveis pontos de partida para a trilha. Tem que verificar os 3. A equipe se dividiu. Marcos seguiu com 2 bombeiros para o primeiro ponto, uma estradinha de terra que levava a um antigo garimpo abandonado. Beatriz e Rogério acompanharam outro grupo para a segunda opção, uma estrada vicinal que cortava uma fazenda de gado. Às 5 da tarde, encontraram o Civic prata de André estacionado numa clareira gramada, a 15 quilômetros da sede da fazenda. O carro estava trancado, sem sinais de arrombamento ou danos. Através das janelas, puderam ver mochilas pequenas no banco de trás, provavelmente com itens que não levaram para a trilha. Eles saíram daqui na sexta-feira de manhã, disse seu Antônio, caseiro da fazenda. Vi eles pegarem a trilha ali pro fundo. Rapaz e moça novos, com mochilão grande e barraca. O sargento Oliveira organizou a primeira expedição de busca para a manhã seguinte. 6 bombeiros, 2 guias locais, um helicóptero do grupamento de aviação e um cão farejador do batalhão de polícia militar. Vamos cobrir um raio de 10 quilômetros a partir da Cachoeira do Segredo. Ele explicou para os familiares. É protocolo padrão para pessoas perdidas na mata. Beatriz passou a primeira noite sem dormir no hotel de Lençóis, imaginando Paula e André feridos, com fome, esperando por socorro. Rogério tentava consolá-la, mas ele próprio estava tomado por uma angústia crescente. André era meticuloso, cauteloso, jamais se perderia numa trilha simples. Na quarta-feira, a operação de busca começou antes do amanhecer.
O helicóptero sobrevoou a região por 3 horas, com os pilotos fazendo varreduras sistemáticas pelos vales e formações rochosas. Os grupos terrestres percorreram as trilhas principais e várias secundárias, gritando os nomes do casal e ouvindo atentamente por qualquer resposta. Às 11 da manhã, a equipe liderada por Marcos encontrou a Cachoeira do Segredo. O local estava deserto. Não havia sinais de acampamento e de fogueira ou presença humana recente. Eles não ficaram aqui, Marcos falou pelo rádio. Ou já saíram há dias, ou nunca chegaram. Impossível, Beatriz murmurou quando soube da notícia. Paula mandou mensagem dizendo que chegaram bem. O sargento Oliveira consultou novamente o mapa. Existem pelo menos 5 cachoeiras na região que poderiam ser confundidas com a do Segredo. Vamos ampliar a área de busca. Durante 4 dias, as equipes patearam cada trilha, cada grota, cada formação rochosa num raio de 20 quilômetros. Encontraram vestígios de outros acampamentos antigos, latas enferrujadas, restos de fogueira, até mesmo uma mochila abandonada de um turista alemão que se perdera ali 2 anos antes. Mas nenhum sinal de André e Paula. Na sexta-feira, uma semana após o desaparecimento, a Polícia Civil de Lençóis abriu inquérito oficial. O delegado Carvalho, um homem corpulento de seus 50 anos, recebeu Beatriz e Rogério em sua sala, abarrotada de processos. Vocês têm certeza de que eles vieram para a Chapada? Ele perguntou, fazendo anotações numa pasta amarelada. Não é possível que tenham mudado de planos e ido para outro lugar? Paula sempre me avisa tudo. Beatriz insistiu. Ela mandou mensagem de lá, do celular dela. A mensagem pode ter sido enviada de qualquer lugar com sinal fraco. Essas torres de telefonia às vezes captam sinais de longe. O delegado folheou alguns papéis. Vocês verificaram as contas bancárias? Cartão de crédito? Rogério confirmou que não houvera movimentação financeira desde sexta-feira. A última compra de André fora num posto de combustível na estrada para Lençóis. Paula sacara R$ 200 no caixa eletrônico da praça central da cidade. E inimigos, problemas pessoais, dívidas? Nada disso, Beatriz disse impaciente. Eles são pessoas normais, trabalhadores, sem problema com ninguém. O delegado suspirou. Olha, vou ser franco com vocês. A Chapada é grande demais. E tem lugares onde uma pessoa pode se perder para sempre. Já tivemos casos de turistas que simplesmente desapareceram sem deixar rastro. Nas semanas seguintes, as buscas oficiais foram gradualmente reduzidas. O helicóptero foi deslocado para outros casos urgentes. Os bombeiros mantiveram patrulhamentos esporádicos, mas sem a intensidade inicial. Marcos continuou procurando por conta própria, levando outros guias para explorar trilhas menos conhecidas. 2 meses depois, Beatriz criou um grupo no Facebook chamado Procuramos André e Paula, desaparecidos na Chapada Diamantina. As fotos do casal foram compartilhadas centenas de vezes. Turistas e moradores locais relataram possíveis avistamentos. Uma moça loira vista em Mucugê, um rapaz de boné num posto de gasolina em Andaraí. Todas as pistas se revelaram falsas. O Natal de 2022 chegou sombrio para as 2 famílias. Beatriz não conseguia nem olhar para as fotos da última viagem que fizera com Paula, em agosto, às Cataratas do Iguaçu. Rogério tirou licença do trabalho. Não suportava sentar na mesa, ao lado da cadeira vazia de André. Eles vão aparecer, Marcos repetia sempre que encontrava com os familiares. A Chapada às vezes esconde as pessoas, mas uma hora ela devolve. Mas o tempo passava implacável e o silêncio da montanha não dava respostas. Abril de 2023. 7 meses haviam se passado quando Joelson Silva, funcionário do ICMBio, recebeu a tarefa de inspecionar uma área de preservação permanente nos arredores da Cachoeira do Segredo. Relatórios de satélite indicavam possível desmatamento ilegal numa região que deveria estar intocada. Joelson, baiano de 45 anos e veterano de 20 anos na proteção ambiental da Chapada, conhecia cada palmo daquela região melhor que as linhas da própria mão. Ele seguiu uma trilha alternativa, mais íngreme e rochosa, que cortava por uma formação de pedras conhecida pelos locais como as Três Irmãs, 3 blocos de arenito dispostos em triângulo que criavam uma espécie de pátio natural entre eles. Era ali,
naquele recanto escondido a cerca de 800 metros da cachoeira principal, que Joelson faria a descoberta que mudaria tudo. Primeiro, ele notou algo azul claro esvoaçando preso numa moita de mandacaru. Aproximou-se com cuidado. Poderia ser lixo deixado por turistas, mas quando puxou o objeto, seus dedos reconheceram imediatamente a textura de nylon ripstop. Era um pedaço de barraca de acampamento. Que diabo! Murmurou, examinando o fragmento. O tecido estava desbotado pelo sol e pela chuva, mas ainda se podia identificar a marca estampada. Náutica, uma fabricante conhecida de equipamentos para camping. Joelson seguiu na direção de onde o vento poderia ter trazido o pedaço de tecido. 50 metros adiante, entre dois blocos de pedra que formavam uma espécie de corredor natural, encontrou o que restava da barraca completa. O que ele viu o fez parar instantaneamente, com o coração disparando. A barraca azul e cinza estava parcialmente enterrada sob uma camada de folhas secas, galhos e sedimentos trazidos pelas chuvas dos últimos meses. Mas não era apenas o tempo que havia danificado o equipamento. O tecido apresentava vários rasgos, alguns claramente feitos por objetos pontiagudos, outros que pareciam resultado de força bruta. A entrada frontal estava completamente aberta, com o zíper arrebentado. Joelson contornou cuidadosamente a barraca, sem tocar em nada. Sua experiência em fiscalizações ambientais lhe ensinara a preservar cenas que poderiam ser importantes. Foi então que notou as manchas. No chão de terra batida ao redor da barraca, mesmo depois de meses de chuva e sol, ainda eram visíveis marcas escuras incrustadas entre as pedras menores e na areia compactada. As manchas tinham um padrão estranho, algumas circulares, outras formando rastros irregulares que se espalhavam num raio de 3 metros a partir da entrada da barraca. Mais perturbador ainda, havia manchas similares no próprio tecido da barraca, principalmente na parte interna do que seria o quarto, onde as pessoas dormiriam. Manchas que o tempo e a umidade não haviam conseguido apagar completamente. Joelson sacou o telefone funcional e tirou dezenas de fotos de todos os ângulos possíveis. Depois, procurou por outros objetos espalhados pelo local. Encontrou uma lanterna pequena com a lente quebrada, meio enterrada embaixo de uma pedra. Um cantil de alumínio amassado. Uma sandália feminina, tamanho 37, de cor rosa, com a alça arrebentada. Mas foi quando ele moveu cuidadosamente uma pilha de folhas secas acumuladas contra a parede rochosa que fez a descoberta mais chocante. Envolto num saco plástico parcialmente rasgado, estava um caderno de capa dura azul marinho. As páginas estavam úmidas e algumas grudadas umas nas outras, mas ainda legíveis. Joelson abriu com cuidado na primeira página e leu, escrito em letra masculina clara: Diário de Campo, André Cardoso, setembro 2022. Suas mãos tremeram ao folhear rapidamente as páginas. Havia anotações sobre trilhas, coordenadas de GPS, descrições de cachoeiras e, nas últimas páginas escritas, algo que o fez suar frio mesmo no calor de abril. 22/9, 18h30, chegamos na Cachoeira do Segredo. Local incrível, mas sensação estranha. Paula está inquieta desde que armamos a barraca. Ouvimos um ruído estranho de manhã cedo, como motor de carro ou moto. Não devia ter ninguém por aqui. 23/09, 06h15. Paula acordou gritando. Disse que ouviu vozes do lado de fora da barraca. Eu não ouvi nada, mas ela insiste. Vamos quebrar o acampamento e voltar hoje mesmo. Alguma coisa não está certa. A anotação parava abruptamente no meio da frase. Joelson fechou o caderno com cuidado e o guardou dentro da própria camisa. Olhou mais uma vez ao redor da cena. A barraca destroçada, as manchas escuras, os objetos espalhados como se alguém tivesse saído dali correndo ou sido forçado a sair rapidamente. Ele conhecia bem o caso do casal desaparecido. Durante meses, as equipes de busca haviam vasculhado exatamente a região onde ele agora se encontrava. Como puderam passar por ali sem ver aquilo tudo? A resposta veio quando ele observou melhor a topografia do local. As 3 irmãs ficavam numa depressão natural, invisível tanto das trilhas principais quanto do sobrevoo de helicóptero. Era preciso descer pela trilha específica que ele usara naquele dia, ou se aproximar vindo de uma direção muito específica
para descobrir o esconderijo entre as rochas. Joelson correu de volta até onde havia deixado a motocicleta e disparou para Lençóis. 1 hora depois, estava na delegacia de polícia civil, despejando sobre a mesa do delegado Carvalho as fotos que tirara e o caderno de André Cardoso. O delegado examinou o material em silêncio por longos minutos. Depois, levantou os olhos para Joelson com uma expressão grave. Você disse que conhece bem aquela região? Como a palma da minha mão, doutor. Trabalho lá há 20 anos. E essas manchas no chão, na sua opinião, o que poderiam ser? Joelson respirou fundo antes de responder. Doutor, eu já vi muita coisa na mata. Acidente com animal, turista ferido, até corpo em decomposição. E essas manchas, elas têm a cor e o padrão de sangue derramado. O delegado fechou o caderno devagar. Vou chamar a perícia técnica amanhã cedo. E preciso localizar imediatamente a família deles. Naquela mesma tarde, Beatriz Menezes recebeu uma ligação que aguardara por 7 meses intermináveis, mas não era a notícia que esperava ouvir. A senhora precisa vir para Lençóis urgente, disse a voz do delegado Carvalho. Encontramos algumas coisas que pertenceram à sua irmã e ao cunhado. Vocês os encontraram? A voz de Beatriz saiu embargada. Ainda não, dona Beatriz. Mas agora sabemos que eles realmente estiveram na Chapada e sabemos que alguma coisa muito grave aconteceu com eles.